estamos chegando do culto matutino aqui na sede e queremos apresentar uma palavra sobre a perfeição, que é o Tamim. Aqui está a Torá, ensinamento sobre a Torá, de Tomás Nelson, Brasil, uma edição especial da Torá. Ela recomenda para os judeus que fiquem inculpáveis perante o Senhor, aqui na Torá diz. Era um contexto ali de várias religiões, e evidentemente tudo religiões pagãs. Tinha até uma história de passar o filho, né, ou a filha no fogo, encantamentos, adivinhação, queime em sacrifício o seu filho. Quer dizer, imagina só, ali os pagãos queimar o filho ou a filha como sacrifício. Quer dizer, houve uma recomendação aqui na Torá, o ensinamento da Torá, para que os judeus evitassem isso. Parece um absurdo que alguém receba uma ordem dessa, mas foi dada essa ordem, porque eles poderiam copiar isso dos pagãos. Na Bíblia judaica, ele diz: sejam sinceros com Adonai, o seu Deus. Quer dizer, são versões alternadas. Quer ver a Bíblia de Jerusalém? Bíblia de Jerusalém. Essa eu ganhei do pastor Simar, 11 de março de 2012, hein? Faz tempo. Tu serás íntegro para com Yahvé, teu Deus. Bíblia de Jerusalém. Aí você pode ver que essa é uma tradução da palavra Tamim. O texto hebraico, ele fala Tamim. O que ele diz, literalmente? Tamim Teye in Yahvé Elohim. Perfeito serás perante o Senhor teu Deus. Começa com Tamim, que é perfeito. Tamim equivale a Shalom, que é perfeição interior. Perfeição interior. Aqui também está chamando a atenção para alguma coisa ser correto, ser íntegro. Na questão de religião, fé, tem uma integridade na religião. Tem uma integridade na religião judaica. Era se manter firme sem praticar uma religiosidade pagã, aqueles costumes horrorosos, né? Agora, quando você vem para o Novo Testamento, então vamos dividir em 4 partes esse Tamim. Primeira coisa, quando fala em Hebreus 6:1, ele está falando de uma perfeição que deve ser buscada. Deixar as doutrinas elementares e entrar no caminho da maturidade. Talvez seja a coisa mais difícil. Os judeus tinham que ter a maturidade de servir só a um só Deus. A maturidade essencial ali era o monoteísmo. Monoteísmo. Uma só crença, um só Deus. Teísta vem de teos, que é de Deus. Teos. É uma crença em um só Deus, que foi defendido no Concílio de Nicéia no ano 325. Isso era o caminho da perfeição. Então a palavra Tamim, Teye, seja perfeito. Perante Yahvé Elohim. Você percebe que usa Yahvé Elohim, que Elohim é Deus, no plural. Na verdade, Elohim é plural de Deus, Eloá. Agora, você vê que usa a palavra Yahvé, Deus, e Elohim, que também é traduzido por Deus. Não se traduz Elohim por deuses, evidentemente. Mas é o plural da unidade, Elohim. Então, perante Yahvé, teu Deus. Perante o teu Deus, Yahvé. Perante Yahvé, teu Deus, Elohim. São vocábulos equivalentes. Elohim, Deus, tudo significa a mesma coisa. A Bíblia judaica, por exemplo, fala Adonai, porque eles não gostam de falar o nome de Deus assim toda hora. Bem, agora vamos dividir em 4 partes. Em Hebreus 6:1. Ele diz: deixemos-nos levar. É deixar alguém fazer algo em você. Esse alguém é o Espírito Santo. É a primeira coisa, para chegar nessa unidade que Jesus falou, nessa unidade que nós vamos já passar para você.
É o Espírito Santo que conduz a essa perfeição, se deixar levar. Quer dizer, você não cria a unidade que Jesus propôs, isso aí não é perfeito. É entrar na unidade que Jesus propôs e não criar uma unidade, uma só igreja, uma só denominação. Isso é humano, não tem nada a ver com unidade. Muito embora deva haver respeito um com os outros. A segunda coisa é a perfeição, que você pode tirar lá de Deuteronômio 18:13, que é o Tamim Tie In Yavé Elohim. Deuteronômio 18:13. Perfeito serás com Yavé teu Deus, Yavé Elohim. Essa é a base de reflexão. Olha o contexto no qual foi falado. Religiosidades, desvios e até os absurdos, né? Sacrificar o filho, etc. Costumes dos pagãos. Havia muitas religiões ali em volta. Agora, a segunda coisa seria essa perfeição, tem uma base já do Tamim. Agora vamos lá, que Jesus disse, no terceiro item, para que sejam aperfeiçoados na unidade. Quando Jesus diz isso, aperfeiçoado na unidade, se traduz a partícula, a preposição eis, para, eis, então se traduz também para, no sentido interno, em vez de eno, eis, in, que traduz no inglês para into, na unidade. Então você entra numa unidade que já existe. Não se cria unidade. Ao tentar criar unidade, as cruzadas matou muita gente por causa da unidade, para que fizesse a cristandade uma só. Então não se faz isso. E Jesus disse então, em João 17:23, ego em autós, olha o pronome autós, pronome pessoal ego, o pronome depois neles, ego em tóis, eu neles, depois Jesus diz, kai su em emoi, tu em mim, tu em mim. Aqui tem um problema no computador, tu em mim. A segundo ponto, tu em mim, e na osin teteleomenoi, eis em, para que sejam perfeitos na unidade um. Tá vendo? Esse um, existiu até pré-socrático, com Parmênides, ele falava muito da questão do uno, que ele não tinha nenhuma variação, não tinha mudanças, não tinha mudança de posição, não tinha doença. O um já tinha essa ideia da perfeição nos pré-socráticos com Parmênides, que é o filósofo mais próximo do monoteísmo. Ele criticou aquele politeísmo da sua nação e apresentou essa ideia excelente do uno, do um. Então, para que sejam um. Agora, Jesus disse que essa questão da unidade ela é tão forte que ela pode traduzir um evangelho de exemplo, para que o mundo reconheça que me enviaste. Cai nagnosso cosmo, para que o ti o me apestelos, para que o mundo reconheça que me enviaste. Então, como é que o mundo reconhece que Jesus foi enviado por Deus? Olha que a responsabilidade. Na medida dessa unidade que tem que ter, os cristãos têm que ter unidade em algum sentido. A igreja é uma só. Então, para que sejam perfeitos na unidade, ser perfeito nessa unidade, cai inagnosque, o cosmos, para que conheça o mundo, o ti omi apestelais, para que o mundo reconheça que tu me enviaste. Cai egapazan autos catos eme egapazás, e os amaste como tu me amaste. Se você
olhar aí, na questão da perfeição, está envolvido o amor de Deus. Como Deus amou Jesus, Ele ama os cristãos. Por aí você vê essa importância da unidade. Agora, o quarto item é aperfeiçoado na unidade. E na os teteleo menoi, eis, para que seja aperfeiçoado into, na unidade. Quer dizer, como é que nós podemos ser aperfeiçoados? Nesse tamim, Deuteronômio 18, nessa perfeição dessa fé em Deus. Lembra do hebraico, é muito importante. Tamim, ti, ye, in, Yahvé, Elohim. Para que sejais perfeitos serás perante Yahvé, teu Deus. Então Jesus fala também que a pessoa tem que ser perfeito perante Deus, porque a hora que você compreende que a unidade consiste nessa essência de que tem um só coração, essa glória que Jesus deu foi uma para todos. Não existe uma glória batista, uma glória metodista, presbiteriana, católica, etc. Quem tem a glória de Deus dada por Cristo, cristão é e é um com todos os outros. Não tem que brigar por causa da forma de batismo, se ora em língua, se não ora. Não tem isso. É evidente que se trabalha com a disciplina, pessoas que não usam a razão e termina... Um não crê que Jesus é o Filho de Deus, outros não crê que o Espírito Santo atua, que ficou preso nas páginas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que desapareceu, que agora só existe a intelectualidade. Esse é um pensamento errôneo, errático, não é? Agora então, por aí então você vê a importância da unidade. Iná, esse prefixo grego, essa preposição iná para quê? Ela tem um sentido de reforçar, de dar poder, força, autoridade, destacar, iná, osim teteleomenoi, para que sejais perfeito. Jesus disse isso, aperfeiçoado na unidade. Agora, aperfeiçoado na unidade, você vê que essa unidade, ela evolui. Sã, porque o desde Parmênides, é são, não tem doença, não tem mudança de posição. Assim, essa ideia de Parmênides pré-socrático, 600 anos antes de Cristo, era uma ideia que Deus colocou na mente das pessoas. Uns foram mais sábios e apresentaram uma unidade muito mais consistente, e outros se perderam em divindades várias, etc., né? e perderam essa unidade de Parmênides. E aí Jesus depois lembra aos cristãos essa importância da unidade no corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Não é a denominação, seja ela qual for, a mais bonita, não existe nem a mais bonita, nem a melhor, nem a perfeita. A unidade existe na glória que foi dada por Deus, que está em cada cristão, seja lá qual for a denominação que ele estiver. Então essa glória tem uma unidade com todos os outros cristãos que têm a mesma glória. Ninguém tem uma glória que não for de Cristo. Por isso que é uma unidade essencial. Unidade na forma, isso existe na tolerância. Você tem que aprender a tolerar, isso é procurar a perfeição. Tolerar a diversidade. Batista, metodista, presbiteriano, a gente tem que se tolerar todo mundo. Deveria haver uma grande proclamação no Brasil, com uma igreja só, mas cada um acha que é o melhor, então, e fica essa coxa de retalho que é o protestantismo, né? E às vezes até os protestantes um condenam o outro. Então, a adventista é uma heresia. Olha, quando a pessoa fala heresia, está dizendo que o herético vai para onde? Que na Idade Média é para a fogueira, né? Queimar vivo. Então não temos que ter esse comportamento. Congregação cristã, olha, porque usa véu, ninguém vai ter que julgá-los. Se alguém ensinar coisa errada, o problema é de quem ensinou. Mas como é que a pessoa pode condenar porque usa véu? Porque cortou ponta de cabelo ou deixou de cortar? Por quê? Está perdido por causa disso. A unidade não consiste nisso. Ela é pela glória que cada um recebeu. Isso não olha a cor do pano. Claro, a pessoa tem que ter decência.
Você não pode dizer assim, ah não, pode ir na igreja, a pessoa pode ir de qualquer jeito. Para que gravata? Ah, então você vai pregar de short, de bermuda, sem sapato, sem meia? Você vai pregar assim com essa falta de respeito para com o povo? Para mostrar que é simples? Eu já vi até pessoas dizer, o poder não está na gravata. Olha, eu vou dizer, e nem na bermuda, viu? Não está não. Então a decência não tem nada a ver com esse negócio de poder. Agora, de poder de Deus, essas coisas, né? O importante da unidade é isso, respeitar as pessoas. Evidentemente, se você está na igreja e alguém diz assim, ó, você vai me tolerar que eu vou pregar ali sem camisa, ou pregar de bermuda, aí não, você fala, não, aqui tem a decência. Por isso que diz, ó, perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Sabe o que é equilíbrio? Bom senso? É isso. E olha que Jesus disse do amor. O amor, a essência, a unidade, são valores envolvidos nessa questão. Perfeito serás perante o Senhor teu Deus. Tamim Teye in Yahvé Elohim. Amém. Olha aí, vamos prestar atenção, hein? Tá bom, irmãos? Amigos e irmãos. Aqui você está vendo aqui uma cruz, é da Igreja Metodista da Inglaterra, que tem origem na cristandade celta.